Olá! Hoje vamos falar sobre gelatina em folha. É uma coisa que as pessoas elas têm muito medo de usar, achando que é difícil de preparar. E eu vou mostrar para você que não é, super simples de usar. Bom, a gelatina em folha, ela pode ser usada tanto em preparações quentes quanto em preparações frias, né? Apenas quando você vai usar em preparações quentes, você basta hidratar essa gelatina e já usar. Nas preparações frias, você precisa de mais um passo, que é hidratar a gelatina e depois derreter essa gelatina para poder você usar nas preparações frias, tipo chantilly, mousse, né? Mas vamos ver tudo isso na prática que vai ficar muito mais fácil. Vamos lá? Bom, aqui eu tenho, né, uma folha de gelatina. Tá? E a gente não pode usar ela dessa forma. Então, a gente precisa hidratar primeiro para usar, né? Então, eu estou usando a gelatina, ó, em folha. Bom, aqui eu tenho já uma tigela com água fria, né? Aqui está a temperatura ambiente, pode ser água gelada, só não pode ser água quente, né? E água morna, porque senão você vai ter uma perda aí da sua gelatina. E aí, eu gosto de cortar em pedaços que me facilitam ela hidratar. A quantidade de água vai ser apenas o suficiente para você mergulhar essas folhas nela. Então, não tem uma quantidade fixa, vai depender do tanto de gelatina que você vai querer hidratar, né, de uma vez. Então, eu vou cortar aqui mais ou menos, ó, 3 partes iguais. Vou mergulhar a minha gelatina na água e aí a gente tem que esperar uns 5 minutinhos aí, mais ou menos, até menos aqui, a quantidade menor, né? Até você perceber, né? Por enquanto ela tá, ó, dura, tá? Até você perceber que ela tá hidratada e chegou nessa forma aqui, ó. Aqui eu já tenho uma gelatina, tá vendo? É a mesma gelatina que foi hidratada, então você vê que ela tá super molinha. Então, é isso que vai acontecer com essa gelatina que a gente acabou de colocar na água. Bom, enquanto a nossa gelatina hidrata, eu tenho aqui essa gelatina já hidratada e daqui ela pode ter 2 caminhos diferentes. Ou eu já coloco ela, se eu tiver uma preparação aqui quente, eu estou fazendo um creme, né? Ele está quente, eu vou colocar essa gelatina desse jeito nesse creme quente. Lembrando sempre que quando você for usar a gelatina numa preparação quente, o fogo deve estar desligado, né? Jamais você vai acrescentar a gelatina, né, numa preparação com o fogo ligado. Então, a preparação ficou pronta lá, deu o ponto certo que você quer, desliga o fogo e acrescenta a sua gelatina já hidratada. E aí você mexe até ela dissolver. Mas se você quer usar numa preparação fria, você vai ter mais uma etapa a fazer. Ela está hidratada, agora você vai ter que dissolver essa gelatina. O que que você pode fazer? Levar ao micro-ondas, né? Eu costumo usar 500 watts, no máximo 10 segundos, né? E aí eu vou vendo à medida que eu for precisando de mais tempo, porque a gelatina, né? E é sempre bom lembrar, ela não pode esquentar muito, porque senão ela perde as propriedades dela de endurecer, de firmar, tá? Então, você vai aos pouquinhos no micro-ondas. Se você não tem segurança no micro-ondas, você leva ao banho-maria. Então, você vai esquentar uma água, desliga o fogo e vai colocar essa gelatina, né? Esse potinho dentro da água quentinha lá para poder ela dissolver. E aí, ela vai ficar assim, tá? Então, olha só, líquida, né? Então, depois que você, né, hidratou a gelatina, olha lá, temos 3 etapas. Aqui ela já está hidratada, ó. Então, depois que você passou por essa etapa de hidratar a gelatina, né, você vai dar uma espremidinha nela para tirar o excesso de água. Você vai colocar no potinho e você vai dissolver essa gelatina. No meu caso aqui, eu uso o micro-ondas
Para dissolver, eu coloco, né, na potência mais baixa, aí 500 watts, por exemplo, 10 segundos, e eu vou vendo a necessidade de colocar mais tempo. Mas procura aí de pouquinho em pouquinho, porque ela não pode esquentar demais, tá? E aí depois ela vai ficar líquida e pronta para você usar nas suas preparações frias. Tá? Então, a gente precisa de 3 etapas para as preparações frias e apenas 2 etapas para a preparação quente, ok? Gente, não tem mistério, super simples de fazer, né? Quais são os cuidados que você tem que ter, né? Primeiro, é sempre lembrar que gelatina não pode esquentar demais, seja ela em pó, seja ela em folha, né? Na hora de você dissolver ela, derreter ela, você não pode esquentar demais, porque senão ela perde toda a função de firmar que ela tem, né? E a outra, né? A outra preocupação que você vai ter no caso da gelatina em folha é quando você colocar na água para hidratar, você também não pode esquecer essa gelatina lá. Entendeu? Se você esquece essa gelatina, né, lá na água, o que que vai acontecer? Ela simplesmente vai desaparecer. Ela some, tá? Porque ela vai derreter, hidratar até sumir completamente. Você não vai achar mais a sua gelatina. Então, você vai colocar lá na água, né? E você vai de vez em quando dar uma olhadinha para ver se ela já está hidratada. Não deixa ela lá para você não perder a sua gelatina, ok? Então, são esses cuidados que você tem que ter, né, para poder você usar com segurança, né, e ter uma eficácia aí no resultado. Se por um acaso, né, quando você for usar a gelatina em folha, que você derreteu ela lá no micro-ondas e demorou um pouquinho para você usar, ou o ambiente está muito frio e ela já endureceu, você vai de novo levar o micro-ondas para ela voltar a ficar totalmente diluída, né? Ou no banho-maria. Então, você consegue, né, trabalhar com ela aí a qualquer tempo, ok? Bom, gente, espero que você tenha gostado. E agora, espero que você tenha perdido o medo de usar a gelatina em folha. Eu, particularmente, eu gosto muito, né? Porque você evita aqueles gruminhos que às vezes fica com a gelatina em pó, né? Eu uso muito a gelatina em folha, tanto é que eu sempre compro pacotes grandes, eu tenho bastante, né, quantidade, porque eu realmente uso bastante, né, essa gelatina e gosto muito, tá? Espero que você tenha gostado, né? Curte lá, né, nas nossas redes sociais, acompanha lá para você não perder nenhuma novidade, nenhuma dica, nenhuma receita legal que tem lá para você. Então, te espero na próxima dica e até lá. Tchau, tchau.